Bom dia a todos os meus amigos, os meus irmãos em Cristo Jesus. Quero compartilhar com você nesta manhã uma palavra de Deus para o teu coração. Diz assim a palavra de Deus em Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Provérbios 7, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes. Ou melhor dizendo, Romanos 12, 13. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Provérbios 27, 3. Porque, ou melhor dizendo, seja outro que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios, né? Então nós vemos aqui que a humildade, né? O temor do Senhor, diz a palavra de Deus, é o princípio da sabedoria. E a humildade precede a honra. Tem pessoas que ela têm dificuldade, né, de ser humilde. Ser humilde não é viver uma vida simplória apenas. Ser humilde é ter um coração manso. Ser humilde é quando você consegue considerar superior a você o próximo. Agora, o contrário da humildade é a arrogância. Sempre nós queremos estar acima do próximo. Nós temos, né, sempre razão e o nosso próximo está sempre errado. Mas a palavra de Deus nos adverte que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temor ao Senhor não é medo, é respeito a Deus, é ter respeito para com Deus. Isso é temor, respeito. Agora, medo é quando você tem medo de alguma coisa. Então, o medo nós temos que ter do inimigo, não de Deus. De Deus nós temos que ter respeito, porque Ele realmente nos ama e Ele quer o melhor para nós. Então, quando o homem se humilha, Deus o exalta. Quando você age com humildade de coração, Deus te exalta. Tiago diz que Deus resiste ao soberbo, portanto, aos humildes lhe concede a sua graça. Então, a pessoa soberba, a pessoa arrogante, é aquela pessoa que nunca reconhece os seus erros, que nunca reconhece as suas falhas. Mas nós precisamos ser pessoas que realmente temem a Deus, porque isso é ser sábio. Quando eu tenho temor a Deus, respeito a Deus, isto é princípios de sabedoria. Mas quando eu sou arrogante, quando eu realmente sou uma pessoa de coração duro, isso é falta de sabedoria. O Senhor resiste o soberbo, diz a palavra de Deus. Portanto, aos humildes lhe concede a sua graça. Então, meu irmão, meu amigo, procura andar na presença de Deus com humildade e nunca com soberba e arrogância, porque você não vai a lugar nenhum. Mas quando você se humilha, é uma prova que você tem sabedoria diante de Deus, é uma prova de que você desfruta do frescor da vida de Deus. Isso é muito importante. Aí diz assim: seja outro que te louve, e não os teus lábios,
seja o estrangeiro que realmente fala e te exalte, não os teus lábios. Seja outro que te louve e não a tua boca, e o estrangeiro e não os teus lábios. Olha aí, deixa as pessoas falar que você realmente é uma bênção, que você realmente é uma pessoa honesta, que você é uma pessoa boa, e não você falar, eu sou bom, eu sou... Não, deixa as pessoas ver os teus frutos. As pessoas vão olhar para você, vai ver os teus frutos, e elas vão dizer, esta pessoa é boa, esta pessoa é honesta, esta pessoa realmente é uma pessoa justa. É isso que Deus quer de nós. Não adianta eu dizer para você, eu sou bom, eu sou isso, sou aquilo. Não, deixe que os outros falam de mim, não a minha boca. Deixe que o estrangeiro fale a meu respeito. Olha para mim, para as minhas atitudes. Deixe que as pessoas vejam em nós aquilo que nós somos verdadeiramente, e elas vão testemunhar, dizer, esta pessoa realmente é diferente, é um servo de Deus, este serve a Deus. Não precisa eu falar, os meus frutos, as minhas atitudes falará por mim. Não precisa que eu fale, não precisa você falar. As tuas atitudes, a tua conduta, o teu caráter falará por você, diz a palavra de Deus. Deixa que os outros te exalte, deixa que os outros falem, puxa vida, esta pessoa é diferente, ela é realmente uma pessoa maravilhosa. Não precisamos falar nada, precisamos viver a vida da igreja, ter a alegria e o prazer de desfrutar do frescor da vida do Senhor. Aí diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Olha aí, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É muito fácil, meus amigos, meus irmãos, servir a Deus na simplicidade do Evangelho. Não precisa complicar, é só viver esta realidade, que as pessoas possam olhar para você como um filho e dizer, este filho é uma bênção. Como um funcionário, ele vai dizer, esse funcionário na empresa aqui, ele é um exemplo em tudo. Os outros vão louvar as suas atitudes. Não precisa você falar, as pessoas estão vendo quem você é. Cada um dos homens vai ver quem nós somos no dia a dia. É só ser humildes de coração e puro de alma, e Deus nos exaltará. Tenham todos um ótimo dia na presença do Senhor. Jesus Cristo é o nosso único e verdadeiro Deus. Fora dele não há outro capaz de nos salvar.